Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostrou que somente 28% das pessoas já participaram de algum tipo de trabalho voluntário e que 11% continuam atuando nesse tipo de iniciativa. O percentual brasileiro está abaixo da média mundial, que é 37%. O brasileiro, um povo tão receptivo, tão caloroso, tão amoroso, é pouco solidário, Nilvinha? Ainda, o que é uma pena, porque vai justamente na contramão de um processo que vem no mundo. Os estudiosos hoje em dia, tem um neurocientista americano, o Richard Davidson, e ele vai dizer o seguinte, que trabalharmos as áreas de empatia e de compaixão nos trazem muito mais saúde. O Instituto de Envelhecimento americano também vai dizer a mesma coisa. Eles fizeram um experimento há pouco tempo, eles separaram 2 grupos de pessoas, e o grupo de pessoas que trabalhou a gentileza, ele teve um espessamento menor das artérias. Olha que interessante. Ou seja, fazer o bem, literalmente, nos faz bem. Pensar no outro traz benefícios para nós mesmos. Traz muito benefício. A qualidade, por exemplo, eles levam para o laboratório uma pessoa, antes que ela faça algum ato que seja considerado gentil, afável, terno por outra, e elas fazem uma avaliação do sangue antes e depois desse ato. E é diferente. Olha. O nível de hormônios que estão nesse sangue, depois que você faz algo bom, o nível de hormônios bons é maior, o que prova que faz bem pra gente. Nós temos pessoas aqui diferentes, pessoas que fazem parte dessa porcentagem de pessoas que fazem a diferença na vida das outras pessoas. Eu vou conversar aqui com a Kátia. Kátia não, Floresta, porque eu não consigo chamar de Kátia. Isso aí. E você tem um projeto com a capoeira. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como nasceu esse projeto. Já tem 20 anos, né? Já, esse projeto tem 20 anos e ele nasceu da necessidade de iluminar a vida de muitos jovens e crianças. Por isso que é a Associação de Capoeira Grupo Lampião. Essa luz, devido a muitas crianças estarem na comunidade, não ter essa extensão da família, não ter um apoio de um parente, um amor, um carinho, uma conversa. Então a gente ficava observando e sentiu a necessidade, não, vamos ajudar essas pessoas, essas crianças, vamos dar uma direção para ela, né? E eu, particularmente, desde criança, eu me imaginava tendo 30 filhos. Eu não sabia por quê, e eu nunca quis ter um filho meu, gerar um filho. Eu achava aquilo tão estranho. Mas aí hoje tudo faz sentido, hoje são 300 crianças e tudo faz sentido, né? Então esse projeto a gente está fazendo, tem aula de artesanato em cabaça, que a gente planta, né? A abóbora d'água. A gente tem oficinas de instrumentação, maculelê, samba de roda, puxada de rede, informática. Só que a falta de ajuda limita os nossos sonhos, né? Que a gente estava conversando ali, né? Se conhecendo melhor. Quando a gente quer fazer o bem, parece que tudo é tão difícil, sabe? Não aparecem muitas pessoas para te incentivar, te ajudar. E quando você quer fazer uma coisa errada, tem 1000 te chamando, te empurrando para aquilo. Então, mas a gente está firme e forte e agora Deus está botando anjos, né, nos nossos caminhos e tem fé em Deus que a gente vai conseguir ajudar essas crianças aí. Cida, conta pra gente qual é a sua iniciativa, qual foi a sua iniciativa e como é que hoje você faz a diferença na vida das pessoas. É muito bacana tudo que acontece, porque você vê esse resultado e você ouvir pais, mães, pessoas que acompanham a vida do próximo, ver, poxa, foi diferente depois que essa pessoa entrou no projeto. São 2 projetos paralelos, o Black Sea e o Roda de Conversa Arte Prosa.
projeto Black Sea nasceu nas redes sociais em 2014. Foi uma iniciativa de falar da história e cultura do negro ao longo dos tempos, né, na sociedade, o que os negros tinham atingido de positivo, mesmo depois de todo o processo histórico. Mas aí, fazendo a graduação em psicologia, eu percebi que eu não podia pontuar ou falar de autoestima voltada só a negros. E era uma coisa que eu queria trabalhar, a autoestima das pessoas, porque eu via a todo tempo muitos testemunhos, muitos casos de pessoas, crianças, adolescentes, idosos, sendo prejudicados na vida, até para a realização dos sonhos, por conta dessa autoestima afetada, né? E era péssima para as pessoas. E aí foi quando eu resolvi trazer para presencial. Procurei um diretor da Vila Olímpica, do Jardim Carioca, e falei sobre o projeto, que na verdade estava nas redes sociais. Era um grupo no Facebook, e eu falava todo o tempo sobre essa autoestima, e aí eu queria trazer presencial. E a gente começou através de uma oficina de penteados, muito bacana, né? Trabalhando especificamente com crianças, adolescentes. E dentro dessa perspectiva, e as coisas foram acontecendo, foram melhorando, as pessoas foram aderindo. Hoje, embora seja aberto para todas as faixas etárias, são mais adolescentes e jovens que aderem. E dessa oficina de penteado foram surgindo oficina de teatro, dança, estileto, movimentação em passarela, malabares e slackline, que é o que a gente, através dessas oficinas, a gente faz. Tem todo um trabalho, né, conversando, levando palestrantes, pessoas que possam agregar e somar. Como a Floresta falou, às vezes a gente se esbarra, às vezes não, a todo tempo a gente se esbarra na falta de recursos, porque eu entrei de forma voluntária ano passado com uma equipe que acreditou no trabalho, que soma, mas que não tem recursos, né? Até hoje a gente não recebe por isso, mas como a doutora falou, né? Na verdade, como a Lídia falou, sobre a questão do que isso produz nas pessoas. Praticar essa gentileza, praticar isso, essa questão ao próximo, de estar contribuindo de alguma forma, isso não tem preço. Não que a gente não precise, né? Não que a gente não busque por isso, eu seria hipócrita de dizer que eu preciso, né? Não só como coordenadora do projeto, porque eu preciso vestir, eu preciso comer, né? É um transporte que a gente usa, uma alimentação que a gente precisa, e também de recursos para o projeto propriamente. Mas assim, a gente não pode parar, né? Por conta dessa falta de assistência, muitas vezes, a gente não pode parar, tem que continuar. E assim, eu ouvi o comentário das meninas aqui sobre projetos de cada um, que é bacana demais, e a gente, com certeza, vai trocar experiências aqui durante a conversa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais desses recursos, da onde vem, como é que se virar nos 30, assim, como é que funciona. Flávia, eu queria saber de você. Você trabalha com animais em situação de rua. É nítido a quantidade de animais abandonados que a gente vê hoje. Eu morei há um tempo atrás em um determinado bairro aqui da cidade, onde as pessoas iam para lá para largar os animais. Eu tenho 5 na minha casa e não consigo imaginar como alguém pode fazer isso. Mas você lida com isso todos os dias, né? Pois é. Tem bairros específicos que tem o descarte, inclusive de canil clandestino. Eles descartam quando a matriz não produz mais, descartam, desovam. A gente recolhe, cuida, trata, castra e põe para adoção, consegue um lar novo para esses animais. É muito complicado. O povo descarta como se fosse um objeto. Leva o animal a vida inteira, quando ele fica doente, fica idoso, descarta na maior facilidade. Vai ali, descarta às vezes na porta do meu consultório, amarro na lixeira na porta do meu consultório, porque já sabem que eu cuido. E não é só vira-lata, é animal de raça. Há pouco tempo, ano passado, final do ano passado, eu resgatei uma chau-chau. E, tipo assim, descarta na maior facilidade, não procura tratar. Então, eu fico imaginando, se fosse um filho, aí você não ia gastar? Né? Falta o senso, né? Acho que o ser humano perdeu meio a noção, né? É um animal, mas é uma vida, ele tem emoção, ele sente, né? Como a gente. Você pega um animal e você vê no olhar dele que ele está triste, ele sente, ele sofre, e quando você resgata ele, passa-se uma semana, 2 semanas, você vê no olhar que ele é totalmente diferente, ele é outro ser ali. Isso que gratifica e faz a gente continuar, apesar de todas as dificuldades que todo mundo aqui enfrenta. Mas vamos lá. Isso aí. Nilvinha, a gente vive num mundo onde tudo é muito descartável, né? A nossa TV ela é produzida para durar um certo tempo, a nossa geladeira ela é fabricada para durar um certo tempo e para que a gente vá sempre trocando.
Mas as pessoas e os animais não são descartáveis. Por que o ser humano faz isso? Porque estamos em época de relações voláteis, de relações rápidas. A internet está aí com todas as suas redes para mostrar isso. Você encontra uma pessoa que tem 2.000 amigos e não tem ninguém para esse bate-papo, para essa troca. Está faltando isso nas pessoas. Isso faz com que a gente só queira consumir e não crie responsabilidade. Pessoas boas têm a área da ética muito desenvolvida. E pessoas boas têm duas qualidades que são imprescindíveis. E olha que interessante, bondade pode ser aprendido. E bondade é a base de um cérebro saudável. Uma mente sã é uma mente boa. E como é que você faz isso? Administrando essas áreas. E aí nós precisamos trabalhar com 2 conceitos chaves. O conceito da empatia, que é o se colocar no lugar do outro. Então, como é que eu me sentiria na situação que aquela criança está naquela comunidade? Como a Kátia falou, na situação dessas pessoas que ela atende lá no jardim. Na situação, como é que eu me sentiria abandonada? Esse é um conceito. E nós temos um conceito superior a esse, que é o conceito de compaixão. O conceito de compaixão, ele é muito maior do que o conceito de empatia, porque ele faz com que nós criemos ferramentas para aliviar o sofrimento alheio. Olha que coisa linda. Isso nos move, isso é capaz de nos transformar. Mas é um pensamento macro, Amanda, não é um pensamento micro. E muitas vezes, nessa época de relações tão rasas, nós estamos muito voltados para essas vantagens rápidas que nós podemos obter. Nós não pensamos no todo. Nós pensamos, por que eu vou falar disso? Que vantagem isso vai me trazer? Não pensando no nosso bem mais precioso, que é isso aqui, que é a nossa vivência. É muita gente do bem reunida nesse Atualize de hoje. A gente vai para o intervalo, e a gente vai para o intervalo, é claro, com música. Hoje aqui com a gente o Paulo Júnior, e daqui a pouco ele vai contar para a gente como é ser voluntário com música, porque isso também pode acontecer, viu? Isso, vamos lá então. Se um dia pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, meu corpo viraria sol, minha mente viraria, mas só chove, 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 meu corpo viraria sol, minha mente viraria, mas só chove, 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 chove.